canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar Mercadão da Bola atualizado, beleza? Matheus Cunha, goleiro, fechou com o Cruzeiro até 2028. Aqui também Tapia e Renzo Dias, né? Jogador que veio do River Plate, do São Paulo. Esses jogadores vão ficar em definitivo no clube São Paulino, porque Galopo vai ficar de fato em definitivo no River Plate. Vamos lá, gente. Salomão, atacante, fechou com a Fiorentina até o final da temporada europeia. Vai até 2028 o contrato de Jamie. Mais ou menos assim. O nome desse jogador, centroavante com Stuttgart, da Alemanha. Fazos Foster, goleiro, fechou com Bournemouth por 6 meses. Tá? Até 2031, o jogador Fernandes fechou com o Villarreal da Espanha. Vamos lá, gente. O jogador Pablo Felipe fechou com o West Ham da Inglaterra até 2030. Chegada do Gil Vicente. O jogador Pascal Gross saiu do Borussia Dortmund e fechou com o Brighton até 2027. Beleza? Se eu falei errado, o Pablo Felipe fechou com o West Ham até 2030. Beleza? Vamos em frente. Vamos lá, gente. O volante Eduardo fechou com o Criciúma de Santa Catarina. O jogador Lucas Alário saiu do Estudiantes de La Plata, centroavante livre no mercado. Também aqui, o Remo de Belém do Pará contratou o jogador Talisson. Atacante Carlinhos também fechou com o clube do Remo. O jogador Richelli, me parece, zagueiro, fechou com o Vitória da Bahia. Abel Hernandes, centroavante, fechou com o Peñarol. Aqui também, Júnior Urso. Esse jogador fechou com São Bernardo. Lelê, esse atacante que estava emprestado, volta ao Fluminense. Rony Medeiros, que estava no Mirassol, indo para o Aves de Portugal, gente. O jogador Pedro Lima está voltando de empréstimo do Porto para o Wolverhampton da Inglaterra. Vamos lá, gente. O Curitiba está fechando a contratação de Lucas Esteves, do Grêmio, por empréstimo, tá? Caio, zagueiro, deve chegar para o Vitória. Também aqui, o Lucas Paquetá está sendo cotado para ir para o Tottenham. Bom, gente, o jogador Maicon, que estava no Corinthians, indo para o Atlético Mineiro. O jogador Thales Magno não fica no Corinthians, volta para o New York City. Beleza? Aqui também vai até o fim de 2026 o contrato de Gabriel Mercado, que renovou com o Internacional de Porto Alegre. Ángel Romero, esse jogador aí, também está saindo do Corinthians. Beleza? Vamos dar uma checada. Vai até o fim de 2026 o contrato do jogador Anderson, goleiro, com a Chapecoense. O jogador Mikael, emprestado pelo Palmeiras, vai jogar, né? Pelo Inter Miami dos Estados Unidos. Gente, correção, o contrato do goleiro Anderson com a Chapecoense vai até 2027. Beleza? Aqui também, Jadson, esse jogador foi oficializado pelo Atlético Paranaense. André Luiz, atacante, fechou com o Mirassol. Aqui também, Yannick Keitel fechou com Augsburg, da Alemanha. Até 2029, Facundo Moura fecha com Inter Miami. Aqui também, vamos lá, gente. Lucas Oliveira, zagueiro, fechou com o Mirassol, tá? O Mirassol, inclusive, chapelou o Ceará, né? Tava fechando a contratação do jogador. Bom, Eduardo Vargas, atacante chileno, fechou com a Universidade do Chile. Valentim Carboni, da Inter de Milão, fechando por empréstimo com o Racing, da Argentina. Aqui também, o jogador... Vou dar uma checada. O atacante Gabriel Barros fechou com o América Mineiro, gente. O jogador Gil Mineiro fechou com o Jaguar de Pernambuco. O jogador Carlos Martim fechou com o Raio Vallecano da Espanha. Lateral Marlon, gente, fechou com o Cuiabá. A TV Brasil, aqui, gente, TV do governo, vai transmitir o Campeonato Capixaba, o Campeonato... Vamos lá dar uma checada aqui. Baiano também.
E o campeonato que eu vou dar uma checada para passar para os amigos, tá? Essa é a TV do governo, TV Brasil. Vamos lá, gente. Outro campeonato que a TV Brasil vai transmitir é o campeonato cearense, beleza? Rubem Amorim, treinador, foi demitido do Manchester United e Fletcher vai assumir o seu lugar como treinador. Vamos lá, gente. O Celtic da Escócia demitiu o treinador Alfred Nancy. Lucas Mugni, jogador argentino, mais um reforço do Mirassol. Antônio Galeano, centroavante, mais um reforço do Mirassol. Igor Cariús, lateral, mais um reforço do Mirassol. Se não falei, Eduardo, mais um reforço do Mirassol. Vamos lá, gente. O Papelim é o novo diretor executivo do Vitória da Bahia, tá? Ou tá se encaminhando para isso. O Jefinho, do Botafogo, tá indo para o futebol chinês. Essa é a informação. Aqui também. Vamos lá, gente. Pablo Zagueiro fechou com São Bernardo, é aquele mesmo ex-Flamengo, tá? João Bom, mais um reforço da Chapecoense. Aqui também Iago Felipe, esse volante ex-Fluminense, né? Tá livre no mercado, tá? O Liam Rosênio, que eu já havia antecipado aqui no canal, né? De fato é o novo treinador do Chelsea, tá? Ele que chegou do Strasbourg da França. Jogador belga Carrasco livre no mercado. José Namorado, jogador do Júnior Barranquilla, fechando com o Grêmio. Marco Verratti, jogador italiano, deve estar chegando para o Grêmio também. Aqui também, vou dar uma olhadinha. Vamos lá, gente. O Atlético Mineiro está contratando o atacante Alain Minda, que chega do futebol belga. É um equatoriano, tá? Marc Guerri, zagueiro, se aproxima do Manchester City. Aqui também, o jogador, que eu vou dar uma checada. O jogador Ederson é do América Mineiro. Márcio Fernandes, novo treinador do Amazonas. Aqui também, o jogador... Vamos lá, gente. A memória tá difícil, mas a gente chega lá. Vamos lá, gente. O Arizala, esse jogador fechou com a Udinese. O Argentino Júnior fechou aqui a contratação do jogador. E daqui a pouco eu digo o nome, tá? Mas o Twente, da Holanda, fechou a contratação de Erik ten Hag. O Defensa e Justiça fechou a contratação de Banega. Bragantino contrata em definitivo o jogador Alex Vinícius, até 2028. O Curitiba contratou por 2 temporadas o atacante Fabinho. Sandri, meia, fechou com o Criciúma de Santa Catarina. Enzo Pérez, esse jogador fechou com o Argentino Júnior, da Argentina, né? Vamos lá, gente. O Wydad Casablanca, do Marrocos, fechando a contratação do atacante francês Ben Yedder. O Wallace Davi, esse jogador, deve estar indo mesmo do Fluminense para o Botafogo. E o Savarino pode estar indo do Botafogo para o Fluminense, tá? Ainda não fechou. Vamos lá, gente. O Internacional está contratando o jogador Félix Torres por empréstimo, beleza? Junto ao Corinthians. O jogador Paulinho Paula é outro que está fechando com o Internacional de Porto Alegre. Aqui também. Vamos lá, gente. O Grêmio rescindiu o contrato com o zagueiro Gemerson. Alan Saldívia. Esse jogador está chegando para o Vasco da Gama. É um zagueiro. Everton. Esse lateral saiu do Sport Recife. Fechou com a Portuguesa de Desportos. Semenyo, atacante que estava no Bournemouth da Inglaterra, fechou com o Manchester City. O jogador Patrick de Paula, por empréstimo, fechou com o Clube do Remo. O jogador Pape Jove fechou com o Toulouse. O jogador Calimuendo, centroavante, fechou com o Eintracht Frankfurt. O jogador... Vou dar uma checada. Vamos lá, gente. Raspadori. Esse jogador está fechando com a Roma, né? Chegada do Atlético de Madrid. Kennedy Taylor, saído do Ajax, fechando com a Lazio. O jogador Gregoretsky. Esse jogador está fechando com o Augsburg da Alemanha. Vamos lá, gente. O zagueiro Matheus Doria está fechando com São Paulo. Rodriguinho, saindo do São Paulo, indo para o Bragantino. Essa é a informação. O Cruzeiro renovou o contrato do jogador Japa,
até 2030. Vamos lá, gente. O Genoa da Itália se aproxima da contratação de Bento, goleiro do Al Nassr. Matheus Nascimento, emprestado por mais uma temporada pelo Botafogo para o Los Angeles Galaxy. O Cruzeiro fechou com Gerson, ex-Flamengo. O Atlético Mineiro fechando a contratação de Osmar Jiménez. E o Juventude fechou a contratação de Cauã Christian. Vamos lá, gente. O Atlético Mineiro está contratando o jogador equatoriano Preciado. Caio Jorge renova com o Cruzeiro até 2030. Também aqui. Vamos lá, gente. O Santos desistiu da contratação do atacante Rony Lucas Vidalva, anunciado oficialmente pelo Botafogo. Vamos lá, galera. O Radikov fechou com a Lazio. O jogador La Vega fechou com Curitiba. O jogador Sadik fechou com Valência até 2028. Bom, gente, não sei se passei, né? O Samuel Xavier renovou o contrato com o Fluminense até 2027. Guendouzi, esse jogador foi contratado pelo Fenerbahçe da Turquia. Gabriel Menino, do Atlético Mineiro, está indo para o Santos. Vamos lá, gente. Bukayo Saka renovou o contrato com o Arsenal até 2030. Aqui também Álvaro Pacheco, é o novo treinador do Casa Pia de Portugal. E vamos lá, gente, o jogador Inestrosa fechando de fato agora sim com o Boca Juniors. Eduardo Gomes fechando com o Watford da Inglaterra. Vamos lá, gente, o Atlético de São João del Rei renovou o contrato de Jonathan Silva. Guilherme Marques contratado pelo Atlético Goianiense. Vitor Hugo por 2,5 milhões de dólares. Em definitivo, fica no Atlético Mineiro. Vamos lá, gente. O Real Ming da China está contratando o jogador Vitinho do Internacional de Porto Alegre. Nenê, ex-Juventude, fechou contrato de 1 ano com o Botafogo da Paraíba. Vamos lá, gente. Everton Galdino, atacante que já passou pelo Grêmio, né? Tá fechando com o Mirassol. Tá tudo encaminhado. O Corinthians se livrou do transfer ban e agora já pode fechar contratações. O Tottenham está pagando 15 milhões de euros para levar o lateral Souza junto ao Santos. Para fechar, falando um pouquinho do futebol pernambucano, o Santa Cruz está negociando a contratação de Gilberto, aquele mesmo, ex-Juventude, ex-São Paulo, ex-Sport Recife, né? E o próprio Santa Cruz. Ele deve voltar para o Santa Cruz, gente. A negociação está avançando. Bom, o Sport Recife, notícias aqui também. Lucas Lima não fica no Sport, deve estar indo para o Remo ou para o Curitiba, beleza? Pablo, atacante, também não fica no Sport e acionou o clube na justiça cobrando salários atrasados. Mateuzinho, outro atacante que não fica no Sport e também está cobrando o clube na justiça, beleza? Bom, gente, passando agora, né, a provável escalação do Bayern de Munique. O Bayern de Munique joga no próximo domingo, 1h30 da tarde, pelo campeonato alemão contra o Wolfsburg. E a provável escalação é Neuer no gol, Laime na lateral direita, o Davis ou o Stanisic na lateral esquerda. Aqui eu deixo uma dúvida. Jonathan Tah e Upamecano, defesa. Kimmich, Goretzka ou Pavlovic, meio do campo. Deixo uma dúvida. O Lennart Kau, o Olise, Kane e Luiz Dias. Beleza? Provável escalação do Bayern de Munique para o jogo do próximo domingo pelo campeonato alemão. Bom, gente, abraço a todos. Até a próxima. Deixa um like aí. Bom final de semana. Fui!